Olá, meus amigos, como estão? Esperamos que todos bem, todos firmes na fé, na confiança, no nosso Pai Celestial, que nunca nos desampara. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos e refletirmos acerca dos temas do Evangelho. E o tema que escolhemos hoje é a prece, né? Essa linha de comunicação que temos com o alto, essa rede Wi-Fi que nos conecta direta, instantaneamente, através do veículo do pensamento, né, que corre aí pelo fluido universal, no qual estamos todos mergulhados, todos nós e todo o infinito. Né? Para falar de prece, nós vamos nos dirigir a Ele, nosso Pai Celestial, todo amor e bondade, pedindo que nesse momento nos inspire, nos dê clareza e entendimento para refletirmos acerca desse tema, assim como pedimos que nos envolva na sua paz infinita. Então, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis, é um capítulo todo sobre prece, sobre a eficácia da prece, a ação da prece, maneira de orar. E aí nós vamos seguir por esse capítulo para entendermos um pouquinho mais sobre esse tema. Então, iniciando com o que é a prece. E aí nos explica, nos ensina o Espiritismo, através desse capítulo, que a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro, ao qual se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo, pelos outros, pelos vivos, pelos mortos, por diversas e por todas as situações da nossa vida. E aí, qual é a eficácia da prece? Qual o seu poder? Se Deus já nos conhece todas as necessidades, se já existem leis universais imutáveis que regem toda a vida, todos os mundos, todo o infinito, para que orar? Bom, tudo isso é verdade. Existem as leis imutáveis, existe a sabedoria infinita de Deus, que conhece todas as nossas necessidades, sabe tudo o que precisamos. Porém, se só assim fosse, né, nós aqui estaríamos apenas como máquinas cumprindo uma programação, né, como um computador, como um celular, que só executam funções já pré-definidas, né? Mas nós somos mais que isso. Nós somos espíritos imortais, dotados de livre-arbítrio, de iniciativa, de inteligência, de vontade. E Deus não nos concedeu todas essas faculdades para não usá-las, né? Para apenas ter elas adormecidas. Nós só precisamos saber usá-las, aprender a usá-las para o bem. E aí, né, dessa forma, a prece, ela é uma ação da nossa vontade e da nossa iniciativa. Então, ela tem poder e consequência, né, em relação à ação que colocamos através dela, através da nossa vontade, da nossa iniciativa de agir para o bem ou para o mal. Todos os nossos atos, eles têm consequência sobre nós e sobre os outros. Então, um pedido, um agradecimento, né, ele tem aí a sua ação sobre nós ou sobre os outros, desde que essa ação e esse desejo, ele não vá contra as leis de Deus. Ele é um pedido nosso que está sujeito à vontade de Deus, porque tudo está sujeito à vontade de Deus, que sabe que é o que é melhor para nós, mais proveitoso, que vai nos atender sempre de acordo com essa premissa, o que é melhor para nós, se isso não vai contra as leis do universo. Mas isso não quer dizer que não devemos orar, que não precisamos orar, ou que a prece não tem sua eficácia. Ela tem sim. Tudo que colocamos, nosso desejo, nossa vontade, é avaliado por Deus, está sujeito à vontade de Deus, e desde que isso não mude as leis, esse pedido pode ser atendido sim. Uma passagem do trecho, que eu vou ler aqui, uma passagem do capítulo, que é bem explícita, que diz: o que Deus lhe concederá, se o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação.
Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará que surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste aos que se ajudam a si mesmo, de conformidade com essa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem depender do esforço mínimo. Então, é prece e ação. A prece é uma poderosa ferramenta, né, para auxiliar o nosso trabalho, a nossa ação. Afinal, é ajuda-te primeiro, depois o céu te ajudará. Senão, a afirmativa seria o contrário. E complementando nesse ensinamento, Emmanuel vem nos dizer no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, intitulado Esforço e Oração. É pela oração que o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. Jesus nunca se colocou à distância das criaturas, como o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos, que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. A oração ilumina o trabalho e a ação como um livro de luz divina espiritualizada. Então, é a dupla infalível: esforço e oração, oração e esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. E aí, por quem são ouvidas as nossas preces? Nós aqui formulamos nossos pedidos, nossas súplicas, nossos agradecimentos. Por quem são ouvidas? As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos bons espíritos, que são encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que dirigimos aos bons espíritos, elas são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, nós podemos orar diretamente a Deus, podemos orar aos bons espíritos, podemos orar a outros seres de acordo com a nossa crença, mas todas elas serão levadas à vontade de Deus, porque nada se faz sem ela. E como devemos orar? Muita gente diz, né, que tem dificuldade, que não sabe orar, não sabe fazer prece. E aí Jesus já definiu claramente as qualidades da prece, né? Já disse ele: quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade das palavras. Orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Ele está se referindo aqui àquela passagem do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 18, que relata o fariseu e o publicano no templo orando, né? O fariseu orando em pé, para ser visto por todos, dizendo: eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo. E o publicano orava quietinho, encolhido, sem ousar sequer erguer os olhos aos céus, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma coletânea de preces espíritas, né? Com diversas preces. Em todas elas tem uma pequena explicação e um modelo de prece, né? Para todas as ocasiões, para todos os momentos, por si mesmo, pelos outros, pelos entes queridos, no momento de dormir, em ação de graças, por quem acaba de nascer, uma criança nasceu, em uma oração linda, para que chega nesse mundo, por quem acaba de morrer, pelos doentes, suicidas, espíritos endurecidos, por diversas situações, né?
E aí essas preces, elas não são fórmulas, elas não são formulários prontos, validados, que tenhamos que seguir por eles, porque estão ali escritos, que já estão aprovados por Deus. Não, eles são antes inspirações e orientações para que formulemos as nossas próprias preces. Muita gente que diz que não sabe como orar, como fazer prece. A leitura desse capítulo, ela vai ser de grande inspiração, de grande ajuda, para auxiliar-lhe a entender muitos temas e a formular as nossas próprias preces, né? A formular a nossa intenção, né? Quem quer, de fato, uma inspiração, porque também já nos ensina, os Espíritos já nos ensinam, né? Através dos diversos ensinos, que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Né? Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e segundo o que mais lhe toca. Um bom pensamento, ele vale mais do que muitas palavras que nada dizem ao coração. Né? E aí, para ilustrar esses ensinamentos, nós trouxemos uma passagem do livro Boa Nova, um livro ditado pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico, no capítulo 18, que é intitulado Oração Dominical, que ele relata uma passagem de Jesus conversando com Pedro e os apóstolos acerca de prece e de oração. Vamos ler. E aí, em um dado momento, Pedro pergunta: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Alguém aí já teve essa dúvida? Se Deus escuta todas as nossas preces? Como não, Pedro? Respondeu Jesus. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E aí, mais à frente no capítulo, ele pergunta: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anseios e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai, que é a prece. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas, quanto não deverá sentir-se o Pai, amoroso e leal, de que somente o procurem nos momentos de infortúnio criados por suas próprias mãos? Essa fica aí para nossa reflexão, né? A prece não é apenas para pedido e súplica nos momentos de infortúnio. Em outro momento do texto, Pedro diz: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre.
tenho implorado a sua bondade que aplaine os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Pedro, enquanto orardes pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da oração inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. E aí, um outro apóstolo, no diálogo, diz: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí ele continua, declamando a oração universal do Pai Nosso, que todos conhecemos. E aí vale a leitura, recomendo a leitura do restante do capítulo, porque ele vai não só declamar a oração do Pai Nosso, mas explicando o que significa cada uma das suas passagens. Uma leitura muito edificante. Meus queridos, então é isso, era essa reflexão que nós queríamos trazer sobre a prece, essa maneira de nos mantermos aí ligados, essa comunicação aí, comunhão ininterrupta que temos com Deus, essa maneira de nós mantermos aí a nossa vibração elevada, é preciso torná-la uma atitude natural da vida, como nos ensina Jesus, assim como respirar, mas na nossa vida corrida, essa vida cotidiana aqui que levamos, tantos compromissos, tantos afazeres, se não tivermos cuidado, eles irão nos afastar dessa conexão e aí vamos ficar desconectados, baixando nossa vibração, deixando aí portas abertas para influências negativas. Então, para mantermos aí a nossa vibração alta, colocarmos a prece na nossa rotina, vamos fazer como fazemos com todos os nossos outros compromissos aqui dessa vida, vamos colocá-la na agenda, vamos colocar um lembrete no celular para em vários momentos do dia pararmos e fazermos uma prece. Só essa ação de parar, de respirar, de sair do meio do turbilhão e do furacão que muitas vezes nos encontramos, especialmente também nesse momento, de que estamos todos, que está o mundo todo, o planeta nessa psicosfera mais pesada, toda essa mudança por que passamos, que sabemos ser para o nosso bem, mas que nos perturba um pouco pelo nosso nível de evolução ainda, Então, o parar e respirar e fazer uma prece em vários momentos do dia vai nos auxiliar a manter-nos equilibrados, porque nós agimos mal quando estamos desequilibrados e a prece nos auxilia a manter o equilíbrio. Então, vamos colocar a prece na nossa rotina, ao acordar, ainda na cama, formular nossos bons pensamentos para o dia, agradecendo, pedindo a Jesus discernimento para fazermos um bom dia. Na hora do almoço, vamos agradecer pelo nosso alimento. Se no meio do dia vamos ter uma tarefa difícil, uma reunião importante, vamos ter que enfrentar uma situação mais complexa, vamos parar, respirar, fazer ali elevar o nosso pensamento, pedindo a inspiração dos bons espíritos para que nos auxilie naquela tarefa. À noite, ao se preparar para dormir, aproveitamos e seguimos o conselho de Santo Agostinho de fazer a autoavaliação do dia, entregar o nosso sono a Deus e assim seguir para mais um dia.
e assim colocarmos a prece na nossa rotina, na nossa vida e mantermos cada vez mais, por maior tempo, a conexão com o alto e nossa vibração elevada. Então é isso, meus irmãos, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez refletindo sobre o Teu Evangelho, Senhor, desejando a paz a todos nós, agradecendo a todos pela atenção e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que a prece nos mantenha sempre ligados.